convosco. Eu sou o pastor José Dilson, este é o seu canal TV Bereana e este também é o nosso primeiro programa. E para iniciarmos os nossos programas, eu gostaria de começar trazendo um assunto que eu considero relevante. E o assunto é: quem é Jesus? Eu vou tomar um texto da Escritura e estaremos falando rapidamente aqui acerca deste assunto para fazermos a abertura do primeiro programa do nosso canal. O texto encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista e apóstolo Mateus, capítulo de número 16, a partir do versículo 13, e que diz assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ao longo dos séculos, esta é a questão: quem é Jesus? Nós sabemos que ele é o homem que dividiu o calendário em dois, antes e depois dele. É o maior personagem da história. Mas a igreja cristã já se reuniu diversas vezes em concílios. O primeiro concílio foi o de Jerusalém, mas o segundo concílio de Nicéia, o terceiro, o quarto e o quinto concílio da igreja foram feitos para discutir a natureza de Cristo. Houve movimentos dentro da igreja, como os ebionitas, que consideravam um homem virtuoso, sem que ele fosse Deus. Os docetistas, que diziam que ele era Deus com a aparência de homem. Ou os gnósticos, que separam Jesus do Cristo e dizem que Cristo é um espírito e este espírito veio sobre Jesus no batismo e o abandonou na crucificação. Ou os arianos, que diziam que Jesus é uma criação de Deus, primeira criação de Deus. E outros, como os monofisistas, que diziam que ele só era Deus, não era homem. E no mundo moderno, quantas pessoas pensam acerca de Jesus, dando suas opiniões? Se você perguntar a um budista, Jesus é uma encarnação, uma iluminação, é um Buda. Se perguntar a um espírita, ele é um espírito evoluído. A um judeu, dependendo do segmento, talvez ele seja considerado um falso profeta, ou um muçulmano um profeta. Para alguns, um filósofo, um pensador. E nos dias de Cristo, as multidões que conviviam com ele estavam perplexas, porque eles não tinham realmente certeza de quem ele era. E Jesus pergunta aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E esta expressão, Filho do Homem, é interessante. Por quê? Porque Jesus é chamado no Novo Testamento de Filho de Davi, Mateus capítulo 1, e Filho de Abraão. Ele é chamado de Filho do Homem, ele mesmo se intitula Filho do Homem, e a Bíblia o chama Filho de Deus. Então o ministério de Filho de Davi acontecerá no milênio. Hoje, de acordo com todas as epístolas, Jesus nas epístolas só é chamado Filho de Deus. Ele está sentado à direita de Deus no céu. Mas entre o ministério de Filho de Davi e o ministério de Filho de Deus tem o ministério de Filho do Homem. Quem era Jesus? Jesus era o cumprimento de muitas profecias e mostrava ele como o Messias de Israel. Só que eles não olhavam para o capítulo 42 de Isaías, que falava do servo sofredor, ou para o capítulo 53 de Isaías, que falava que o Messias tinha que morrer. Eles gostavam muito da expressão Filho do Homem de Daniel 7, quando ele vinha nas nuvens. E este mistério os judeus não puderam decifrar, foi vedado a eles. Mas quando nós lemos a Bíblia,
nos dias de Cristo, no Evangelho de João, as pessoas vendo os sinais que ele fazia, os milagres que eles faziam, alguém chegou a perguntar, porventura, quando Cristo vier, fará sinal maior do que este? Mas quando Jesus começa a dizer, eu vim do céu, eu sou do céu, aí eles ficam perplexos. Diz, olha, ele não é o filho de José, como ele está dizendo que veio do céu? Então, nos dias de Cristo, os homens estavam divididos entre acreditarem que ele era um profeta, ou até um profeta que havia ressuscitado, e outros era apenas o filho de José. Mas o que diz a Bíblia? A Bíblia diz para nós, no Evangelho, segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 1 do Evangelho de João, nós encontramos a seguinte descrição acerca de Jesus. João diz, no princípio era o verbo. Veja que Gênesis 1 diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. João diz, no princípio ele já era. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Marcos começa o seu evangelho dizendo, Evangelho do Filho de Deus. Então, pela Bíblia, nós sabemos que Jesus é o Filho de Deus. O Verbo que antes da encarnação estava no seio do Pai. E quando encarnado, ele tornou-se o unigênito Filho de Deus, o único gerado na sua encarnação. E quando ele encarnou-se, na teologia se chama kenosis, esvaziamento, ele se humanizou, ele não usou de nenhuma só das suas prerrogativas divinas. Tudo que ele fez no poder do Espírito Santo. Porque Hebreus 2 diz que assim como os filhos herdam carne e sangue, ele tinha que herdar carne e sangue, para que ele padecesse a morte e livrasse todos os que viviam aterrorizados com a morte, do poder da morte. Então, Jesus Cristo é um tipo da lei, o Goel, o parente redentor, aquele que podia pagar a dívida do seu parente, que podia redimi-lo. Então ele não pecou, não foi gerado do sexo. Adão não foi gerado do sexo, Cristo também não foi gerado do sexo, mas ele foi gerado em uma mulher. A Bíblia diz em Gálatas que na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei. Então, Jesus veio aqui na terra, porque não havia um justo, nenhum sequer. Havia uma lei que dizia que o salário do pecado é a morte. Todos os homens estavam condenados à morte. Nos tipos e figuras do Velho Testamento, Deus instituiu o sacrifício, quando um animal morria no lugar do pecado de um homem. Mas aquele cordeiro era apenas um tipo de Cristo. Quando Jesus veio, um sacerdote chamado João o identificou dizendo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é este cordeiro. E o apóstolo Pedro, no livro de Atos, no capítulo de número 4, quando ele está pregando para a casa de Israel, ele diz no capítulo 4, no versículo de número 12, o seguinte, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. E Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz aqui no capítulo 2 da primeira carta de Timóteo, no versículo 5, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então Jesus é 100% Deus, 100% homem. E é por isto que ele pode ser a nossa ligação com Deus. Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. E ele diz, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, quem é Jesus para você? O que você pensa acerca de Jesus? O que você pensa acerca de Jesus define a tua eternidade. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e com o teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvos. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão acerca da salvação. Se você crê neste Jesus da Bíblia, você é salvo. Ele é a soma de todas as coisas. Ele é o princípio, o fim, o alfa e o ômega. Então, para nós, a mensagem tem que ser bíblica,
cristocêntrica e atual. Não há nada mais bíblico do que Jesus. Ele está em toda a Bíblia. Não há nada mais atual do que saber quem é Jesus. E eu convido você a nos acompanhar, a continuar assistindo os nossos programas. Espero que, a partir de agora, você se torne, se ainda não é inscrito no nosso canal. Compartilhe com os seus amigos. Aperte no sininho para que o YouTube lhe notifique sempre que um vídeo for lançado. Aperte no joinha. Lhe aguardo no próximo programa. Que Deus te abençoe. Até a próxima. Muito obrigado.